Deu certo. Eu tô fazendo uma gambiarra pra gravar porque o meu suporte tá chegando, gente. Por isso que eu não tô gravando. Tô pedindo suporte, agora que eu fui conseguir pedir um suporte. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, tô aqui só pra trocar uma ideia. Tô reformando. Tô aqui só pra trocar uma ideia com vocês e pra falar como é que eu tô. Tem alguns vídeos que eu não soltei ainda. Tô pensando se eu vou soltar, porque eles vão acabar expondo um pouquinho e eu quero me expondo um pouquinho. Acabei fazendo um desabafo, transição de trabalho. Esse aqui já é o segundo vídeo que eu tô gravando agora. Tô colando, tô fazendo as coisas, fazendo pintura de diamante, porém não tô gravando, porque todo mundo sabe que é o meu formato de gravação como que eu gosto. E não dava, o meu suporte quebrou de vez. Tava caindo, sempre caindo em cima, falei, não dava certo. E aí, enfim, esses dias eu tô em casa, me recuperando aí de um problema que eu tive, uma glicemia muito alta. Agora nós estamos cuidando, ou, né, fazendo o possível para cuidar da melhor forma possível. Aí, essa mexida aqui não foi legal, não. E o que eu queria falar com vocês? Que eu tô nativa e eu tenho feito filosofias, não é filosofias da vida, eu tenho pensado, sabe, muito na minha vida, tenho lido, tenho mexido com a minha vida financeira, tenho corrido atrás de algumas coisas há algum tempo já que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que tem pessoas que passam pela mesma coisa que eu. E eu tô saindo de um período muito negro da minha vida, que foi essa transição de trabalho que eu tive, e eu fiquei um bom tempo desempregada, e foi um período muito difícil para mim, porque eu me recusava a trabalhar de segurança, e eu fiquei bem deprimida. Só que eu comecei a ler, né? Comecei a analisar algumas coisas, comecei a jogar para, né? Você não tem que jogar, não é aquele otimismo falso, mas você não tem que jogar para frente as coisas e o universo te retorna. E depois que eu comecei a tomar algumas pequenas atitudes no meu dia a dia, eu percebi que quando você está assim de uma forma no universo, você começa a mudar as suas atitudes, mesmo que sejam poucas, as coisas parecem que elas vão fazendo assim, ó, se preparando para aquilo que você está realmente almejando, jogando para o universo, para ele jogar de volta para você. E às vezes eu sinto como se minha vida estivesse começando a fazer assim. E eu falei, gente, eu não quero ficar com a vida financeira toda danada mais. Só para constar, não tô aqui para poder falar, estou investindo isso, aquilo, outro. Talvez algum dia eu comente, não sei. Estou fazendo isso. Não estou dando recomendação, porque eu não dou recomendação de nada, porque eu não sou especialista, eu estou estudando. Não dou recomendação nenhuma, mas algumas coisas eu posso compartilhar com vocês. E eu me lasquei 4 vezes por não ter uma reserva de emergência. Eu falei, eu não vou me lascar a 5ª vez. Me lasquei de ser derrubada financeiramente, ser pega de surpresa e não conseguir cobrir alguma coisa porque não tem uma reserva. E eu comecei a ler alguns livros, né? Eu estava lendo o Homem Mais Rico da Babilônia. Depois eu vou mostrar para vocês por suporte. Vou falar deste livro. E aí eu guardei ele nas páginas finais, eu guardei ele, e aí eu guardei tão bem guardado porque eu custei achar ele. Aí eu peguei e falei, vou pegar outro enquanto eu procuro. E eu acabei lendo todo esse aqui do Primo Rico, que é o método financeiro do Primo Rico. E eu acho que ele é um livro guia, tanto que ele é de consulta. E se você pegar esse livro aqui para ler, e você preencher tudo que está aqui e abrir o coração para a proposta do Thiago Negro aqui, ele é um livro que ele vai te dar um raio-x muito detalhado da tua vida financeira. Tem gente que não gosta desses livros porque eles dão um tapa muito grande. Principalmente, gente, vamos abrir o jogo. Principalmente se você não vem de uma cultura de educação financeira dentro da tua casa, quando você lê um livro desse, eles te dão um tapa muito grande em relação à sua reserva, em relação a dívidas.
Porque o investimento em si, eu estou chegando à conclusão que o sucesso dele além de ser a consistência, aquela resiliência que você tem que ter para se adaptar e a consistência de mês a mês, mas você tem que ter ali um certo grau de organização para que funcione. E é isso que está me mudando, não é o investimento em si. E vai mudando o teu pensamento. Você muda o seu pensamento. Você fica até com dó de gastar. Você muda o teu pensamento. E eu tenho sentido uma mudança na minha cabeça muito grande, depois que eu comecei a ler mais a respeito. E aí comecei a acompanhar alguns canais, alguns vídeos. Não são todos, porque tem uns que você dá vontade de jogar no lixo, tem uns que é absurdo. Mas no meu patamar, em relação a crescimento. E aí, depois desse livro, um livro que eu já estou aqui para começar a ler hoje. Não sei porque eu estou abrindo boca desse jeito, tá, pessoal? Mas não é descaso, não. Chama A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, tá? É um livro best-seller, tá aqui, internacional. Eu vou ler. Estou também com os Axiomas de Zurique para ler. São livros baratos. Tem promoções que você paga menos de R$30 em cada um deles. São conhecidos da galera de finanças aí, tá? São conhecidíssimos, acho que posso dizer até que são os queridinhos. E eu comecei, antes de mudar minha vida financeira, a investir em conhecimento. Conhecimento. Eu quero mudar isso aqui, mudar o pensamento, entender o que acontece, por que uns conseguem e outros não, por que um é tão bem sucedido e o outro não. E eu comecei a rejeitar a situação de sempre estar capengando, sempre estar... Falei, gente, eu tô cansada desse negócio. Se eu cair dura hoje no chão aqui, se a Adriana estiver dormindo, ela não vai nem saber que eu morri. Ela vai saber só quando eu acordar. É triste falar isso, mas é verdade. E eu andei muito mal por causa de família. Pai, mãe, irmãos. Mas aí eu falei, poxa, até quando eu vou ficar nessa? Eu mesma falei comigo, até quando eu vou ficar nessa? Vou procurar uma terapia mais especializada aí, né? Superar isso, mas fazer um pé de meia e começar a pensar em uma outra forma de viver melhor. Visto que eu já estou estressada com a segurança, estou num emprego hoje que eu gosto dele, 80% é um nível muito grande, os outros 20% ficam encarregados de algumas pessoas do ambiente de trabalho que não é legal. Mas o trabalho em si é bom. Mas aí você pensa, um dia você vai se cansar também. E aí eu comecei a pesquisar e a trabalhar a minha mente em relação à vida financeira, tá? E eu já consigo ver muitos resultados. Fabiola, você ficou rica? Não. Você vai ficar rica? Não sei. Mas talvez uma certa estabilidade, tipo, hoje eu posso escolher não ir trabalhar. Hoje, entendeu? Hoje eu posso escolher ficar dentro de casa, fazer minha eletrônica, não depender de um home office. Eu sou obrigada a vender, que se eu não vender não vou comer, não vou beber, não vou pagar aluguel. Ai, meu Deus, não. Eu estou começando a perceber algumas coisas que eu deveria ter feito antigamente, se eu tivesse feito. Na época que eu ganhava a pensão do meu pai, hoje eu não estava dessa forma. Mas antes tarde do que nunca. E eu comecei a estudar. Eu falo em cursos online, falo em leitura. A leitura, todas as vezes que eu estive mal na minha vida, a leitura me salvou. Tive um término de um relacionamento uma vez, a leitura e o exercício físico me salvou. E agora eu estou da mesma forma, a leitura tem me salvado. Gosto de ler outros livros, tá, pessoal? É que nesse momento eu estou dedicando a um pouco a entender mais sobre educação financeira profundamente. E tem alguns outros livros que eu quero ler, que eu tenho aqui, e que eu quero ver se eu compartilho com vocês. Que
Aqui, ó. Não é esse. Não, também não é esse. Eu falo que são os queridinhos da galera. Eu não gostei muito de livro de autoajuda, não. Acho que livro de autoajuda, ele às vezes, ele... Como é que se diz, gente? Ele é chato. Começa a repetir a mesma coisa. Não, que é do... Eu vou pôr alguns livros para vender. Cadê, gente? Eu quero mostrar. Achei. Era aí que eu já vou mostrar, galera. Ó, esse livro aqui, da Natália Arcuri, é um guia prático do Me Poupe. Mas eu gosto, mas eu vou falar uma coisa com vocês. Até o presente momento, em relação a livros de consulta e guias práticos, esse aqui é sensacional. Primo Rico é sensacional. O homem, não é que ele fala de uma forma, ele fala de uma forma simples, mas tipo assim, ó, se você não fizer isso, tu vai se lascar. Para você fazer isso, você tem que fazer isso e isso. Então, bora lá. E aí ele faz um raio-x, ele te obriga a fazer um raio-x financeiro muito grande. Esse aqui da Natália foi um livro que eu perdi, mas ela seguiu o mesmo esquema, inclusive eu li, ó. O mesmo esquema do Primo Rico, mas do Primo Rico, só que de uma outra forma. E eu li, gente, eu li o livro. E, enfim, eu vou fazer um comparativo depois dos dois, mas são livros que eu tenho aqui. E tem um outro livro também, entendeu? Ó. Esse aqui. São alguns queridinhos que eu andei adquirindo em promoções. E eu vou falar de um por um. O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Esse aqui eu vi no canal de finanças, mas eu acho que não é o momento de leitura dele. Eu acho que agora eu estou não no momento de investimento, eu estou no momento de consciência financeira. Se você não tiver consciência financeira, você não faz nada. Você vai lá, vai juntar, primeiro baque que deve, você vai lá, você vai tirar e vai pagar a conta. Isso aconteceu comigo, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, foram 4 vezes. E eu falei, cansei de juntar R$500, na semana que vem precisar tirar os R$500 para poder pagar alguma coisa, para poder fazer alguma coisa. E, gente, eu tenho exercitado um autocontrole muito grande mesmo. Então, isso aqui não é o livro de você pegar e ler de primeiro. Você tem que começar primeiro a trabalhar isso aqui. Consciência financeira. Se você não tiver consciência financeira, você desiste. Até mesmo porque se você for pensar em investimento a longo prazo, é isso que você desiste. Pobre já custa juntar aí R$100, 200, 500 na conta. Se você não tiver isso aqui preparado, você não consegue juntar, não consegue fazer nada, não consegue investir, nada. Você vai comprar, você vai tirar para fazer churrasco no final de semana. E assim sua vida vai virar um caos. Quando eu percebi que o meu cérebro estava virando, né, um purê, com algumas coisas, eu comecei a me tocar. Outro livro que eu comprei, mas também não é a hora de ler, mas eu acabei comprando em uma promoção, A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, acho que fala assim, né? Para bater no mercado de ações, tá? É um livro também que não é a hora de ler. E acho que não. Acho que esses livros têm tempo de ler. E o Warren Buffett de investir. Os segredos do maior investidor do mundo. Também vai ficar de molho, porque não é a hora de ler. Eu tenho lido livros introdutórios na vida financeira, tá, pessoal? Introdutórios. E assim, esse canal não vai virar canal de investimento, não. Podem ficar tranquilo. Isso aqui, gente, é porque realmente eu tô com vontade de gravar e tô esperando o meu suporte chegar. E eu tenho vontade de compartilhar isso com vocês. Geralmente eu faço isso colando com pintura diamante. Mas, né, estou aguardando. Mas
eu quero compartilhar com vocês e eu quero que deixem nos comentários. Fabiola, a gente gostaria que você compartilhasse a sua jornada de mudança e de pensamento, essas coisas da vida que muita gente fala. Eu gostaria de compartilhar. Então, não quero que o canal seja um canal enfadonho, não, porque aqui é um canal de hobbies, tá? E sei lá, deu vontade de falar para vocês que eu tô correndo de mudar minha vida financeira. Deu vontade de falar para vocês que eu tô tentando cuidar da diabetes porque ela quase explodiu, quase me fez abraçar Jesus. E tô com vontade de vocês de falar que realmente a finança é difícil para mim, sempre foi um problema. Mas parece que quando você começa a externar isso, fica mais fácil de você mudar. Não sei por quê, mas fica. E minha leitura é essa. Eu vou fazer algumas análises de vocês. Eu vou até deixar esse da Natália Arcuri aqui. Gosto, segui muito o canal dela. Mas engraçado, eu segui o canal dela, fazia algumas coisas, eu paf, não segui, parava. Segui o canal, paf, ainda faltava algum estralar na minha cabeça para eu poder continuar mantendo. E eu acho que agora esse estalar deu, porque eu realmente tô vendo que o tempo passa, tá, gente? Um dia eu tinha 20, um dia eu tinha 30. Hoje eu tô com 44. Daqui a pouco eu tô com 45. E para 50 anos vai fazer isso aqui. E eu não quero chegar nos 50 anos devendo o que eu tô devendo. Não quero chegar nos 50 anos com a preocupação que eu tô. Eu não quero. Eu quero poder voltar aqui, depois de 5 anos desse vídeo, e falar para vocês, gente, 5 anos se passaram. Hoje a minha situação é essa. Hoje eu tô em fase de estudo mesmo. Eu tô pegando pesado, eu tenho estudado constantemente. Já tem mais de um mês que eu tenho pegado pesado em estudar. Em ver alguns canais que valem a pena, que te ensinam realmente, que tem canal aí que... Por isso que eu estudo, tá, gente? Porque se o canal falar ABCD, eu consigo confrontar com alguma coisa. Confrontar que eu quero dizer assim, analisar se é bom pra mim ou não. E é isso, é um vídeo de bate-papo. Espero que vocês curtam, que vocês gostem, que vocês continuem. Já já a gente tá falando de pintura diamante e de mais outras coisas e de coisas da vida. Até o próximo vídeo. Só queria trocar ideias. Até mais.